Veja essa notícia, povo brasileiro. Prepare o bolso. Seca vai deixar alimentos ainda mais caros. Entenda, falta de chuvas reduziu colheitas e secou pastagens, diminuindo a oferta no campo. Veja como devem ficar os preços do café, açúcar, hortaliças, carnes, ovos, leite, feijão e arroz. Todos esses produtos que o povo usa bastante. Eu estou dizendo, os políticos vão sofrer para comprar alimento. Ou melhor, o povo pobre brasileiro que sustenta os políticos. Bora pro vídeo falar sobre isso. Realidade dura do povo brasileiro. Pense numa pessoa muito cansada. Sou eu. Estou aqui às 9 horas e 53 minutos do domingo do dia 12 de setembro. Vou gravar agora 3 vídeos, mais 3 vídeos para deixar para amanhã, segunda-feira. Esses vídeos vão rodar amanhã, segunda-feira. E ainda vai ficar mais uns 3 vídeos ainda para mim gravar, para deixar para terça-feira. Muita notícia, muito assunto, então não perca nenhum vídeo e compartilhe nossos conteúdos para ajudar no crescimento do canal. Deixe o seu dedinho no joinha, chicotado no like, splash e bora para o assunto. Inflação, preços cada vez mais aumentados, preço cada vez mais subindo dos alimentos. Vamos ler a matéria para você entender, acompanhe até o final. Energia elétrica, combustível, alimentos. O aumento generalizado de preços na economia já apertou muito o orçamento dos brasileiros, que não estão vendo seus salários acompanharem o ritmo acelerado da inflação. Tá difícil. Com menos renda disponível e desemprego elevado, as famílias já fizeram substituições e diminuíram a qualidade do prato para comer comida. E a tendência é de que não haja muita trégua nos próximos meses, diante da maior seca no país em 91 anos. Não chove, e isso traz problemas também para o povo brasileiro. As faltas de chuvas que atingem o campo do Centro-Sul desde 2020, do ano de 2020, já provocou queda na produção de diversas culturas como café, laranja, cana-de-açúcar, milho, carne bovina, feijão, entre outros. Não bastasse a redução de oferta, o baixo nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas fez com que o governo acionasse as termoelétricas, que produzem energia mais cara, elevando assim os gastos de produção das fazendas, indústrias e comércios, causando um efeito em cascata em toda a economia. Os custos com a energia elétrica vão ficar pressionados por um bom tempo, afetando principalmente a agroindústria, que consome mais energia do que os produtores. Naturalmente, isso vai aparecer no preço final dos produtos, diz Felipe Serigati, professor da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Então, prepare o bolso. Vai ser repassado, sabe para quem? Para o povão. A volta das chuvas neste mês deve favorecer culturas que são plantadas agora, como a soja. Mas o nível de precipitação ainda é baixo para encher reservatórios, gerando incertezas para as lavouras que dependem de irrigação, como hortaliças, arroz e feijão. Café pode subir até 40%. Eita, meu pai!
O café é uma das culturas que já foi severamente impactada pela seca desde o ano passado. Café está cada vez mais caro. A estiagem nas principais regiões produtoras como Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo prejudicou a florada e o crescimento dos frutos. E em julho, os cafezais sofreram mais um baque com 3 ondas de geadas. As lavouras atingidas perderam folhas e, em algumas, houve até mesmo morte de plantas. O resultado será uma produção menor nesta temporada, que naturalmente seria mais baixa por conta da bienalidade da cultura. Ano par é de safra alta, ano ímpar é de safra baixa. Até isso tem que eu nem sabia. Como nós estamos em 2021, é ano ímpar. Então a safra deve ser baixa. Essa queda de oferta, somada aos custos dos insumos e do dólar, os custos dos insumos e dólar, deve provocar um aumento de até 40% nos preços do café nos supermercados até o mês de setembro, esse mês, segundo o diretor executivo Celírio Inácio, da Associação Brasileira da Indústria de Café e a BIC. E é verdade, eu consumo um café chamado Caboclo, ele estava R$ 9,50 mês passado, ele já está R$ 10,50, quer dizer, subiu R$1. E vai subir mais, infelizmente. Em apenas pouco tempo o café subiu R$1. Ele explica que 70% do valor final do produto é definido pela cotação do grão no mercado internacional, que disparou nos últimos dias, puxado, dentre outros fatores, pela redução da oferta no Brasil. Os custos da indústria com energia elétrica também serão repassados para o preço final do café, mas Inácio ainda não sabe precisar de quanto será esse preço aí, né? O quanto vai repassar para o consumidor final, que é nós. O café é colhido em meados do ano e nesses meses de setembro e outubro a chuva é essencial para o desenvolvimento da florada. Então é preciso que chova o suficiente para que o produtor tenha uma estimativa sobre a sua produção, afirma Inácio. A próxima temporada do café é de safra alta, mas por conta dos problemas climáticos que já ocorreram, essas podem vir menor do que o normal, destaca Renato Garcia Ribeiro, pesquisador da equipe de café do CPEA. Estamos vindo de um período de 1 a 2 anos com as plantas sofrendo com a seca, uma geada que derrubou bem as folhas e matou algumas plantas. Então talvez a gente não tenha uma safra tão alta assim no ano que vem, 2021 ou 2022. Então prepara que 2022 vai ser um ano sofrível. Açúcar em alta. O preço do açúcar também está bem amargo, bem alto. O açúcar que acompanha o cafezinho também deve continuar pesando no bolso dos brasileiros. No acumulado de janeiro a agosto, o preço do açúcar refinado já subiu 27%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A alta é resultado de uma redução de oferta provocada, em boa parte, por uma seca que atingiu as lavouras de cana-de-açúcar no mês de abril de 2020, a meados deste ano. Explica Antônio de Paulo Rodrigues, diretor técnico da União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Somando com as geadas e os incêndios recentes, a expectativa é de que a safra atual tenha uma queda de 75 milhões de toneladas em relação à temporada anterior. É muito, hein? Se você tem uma redução da oferta, uma quebra agrícola, você impacta preços
até um determinado limite, até o incremento da próxima safra que vai acontecer em abril. E aí a gente depende das chuvas que vão ocorrer daqui até lá, diz Pádua. A gente precisa de chuvas de novembro até o mês de março, que é o período do desenvolvimento da planta para uma melhora da safra. Acrescenta: salada mais salgada. Preço da salada, das hortaliças, está no olho da cara. O cultivo de hortaliças é muito dependente da irrigação e por isso a principal preocupação do setor é se terá água suficiente nos reservatórios até o próximo ano, diz Margarete Boteon, professora e coordenadora do projeto Hortifruti Brasil, do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. Apesar de já ter um efeito da estiagem nas folhosas, cenoura, por exemplo, o mais preocupante é quanto à reserva hídrica. A partir de outubro e no primeiro semestre do ano de 2022, o maior limitador é não ter disponibilidade para irrigação. Precisa de água, para irrigar, afirma Margarete. O déficit hídrico pode gerar redução na oferta de hortaliças, que já foram prejudicadas pelas geadas no mês de julho, provocando aumento de preços. Mas, segundo Margarete, não vai dar para colocar tudo na conta da seca. Vamos supor que chova e o preço suba da mesma forma. Isso vai acontecer por uma série de variáveis: geadas, custos de produção em alta, os insumos sofrem a influência do dólar, a própria conta de energia para quem irriga, a disputa por terras para arrendamento com a cultura de soja, diz a Margarete aqui. Segundo Margarete, o repasse do custo de produção para os preços ao consumidor pode ser limitado, entretanto, pelo orçamento apertado das famílias. Pasto mais seco. O setor de carnes também precisa que chova para aumentar a qualidade das pastagens que alimentam os bovinos, as vacas, os bois, bezerros. A base da alimentação é o pasto para o gado. Se não chove, eu tenho menos produção de pasto, menos boi gordo para o abate e o preço sobe, fica mais caro para o consumidor, diz Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador da equipe de pecuária da CEPEA. Já faz tempo que o consumidor enfrenta preços altos da carne por conta dessa situação e, segundo Carvalho, não deve ter muita trégua. Além das exportações, estão exportando, batendo recorde de exportação de carne, principalmente para a China. Nós já tivemos uma redução da oferta por causa da falta de chuvas desde outubro do ano passado. O primeiro impacto foi a diminuição do boi de pasto. O segundo é o retardamento da engorda dos bezerros que estão desmamando agora das vacas, afirma aqui o especialista. Até os produtores que criam gado em confinamento também enfrentam aumento de custos como o milho e a soja, por causa da quebra de safra causada pela seca. Esses grãos viram ração para os animais, para alimentar os animais. André Braz, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, reforça que a tendência para os próximos meses é de mais alta no preço da carne. Então procura pesquisar bem, porque você vai ter que abrir a carteira, desembolsar mais dinheiro se você quiser comprar carne, porque vai aumentar mais o preço. Coitados políticos, né? Isso deve ser resultado de um verão que tende a ser pouco chuvoso.
o que reduz ainda mais a qualidade das pastagens, e de um dólar ainda muito valorizado em relação ao real, estimulando o aumento da exportação e queda da oferta interna. Quer dizer, exporta muito carne para fora, para os países aí fora, principalmente a China, e aí fica menos carne para cá, aí fica mais caro para o povo otário brasileiro pagar. Frango e ovos mais caros. Se você estava pensando, agora eu vou para o frango e para o ovo porque a carne está cara, a carne de boi, se lascamos, né, gente? O frango e o ovo, que costumam substituir a carne bovina, também ficarão ainda mais caros nos próximos meses. Eita, o povo sofre. Mas será que os políticos vão ter problema? Os donos de banco, generais, judiciário, os donos de mídia, os donos de igreja, Aldomiro Santiago e de Macedo vai conseguir comer carne, comprar ovo, frango, hortaliças, alface? Estou preocupado com eles. Nas granjas, o principal fator de pressão continua sendo os altos preços da ração, que representa 75,8% dos custos de produção, segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Já os gastos com energia elétrica usada para aquecer e resfriar os ambientes representam apenas 1,35% dos custos dos aviários. Nas plantas frigoríficas, o custo com energia é maior e já está sendo repassado para os preços ao consumidor, para você, junto com os outros custos: milho, farelo de soja, papelão, diesel, diz Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA. Em 12 meses até agosto, de agosto de 2020 a agosto de 2021, o preço nos mercados do frango em pedaços subiu 25%, enquanto os ovos registraram alta de 23%, segundo o IBGE. Acompanhe aí. Leite depende da energia. Olha o leite aí. Leite integral, semidesnatado, desnatado, leite longa-vida de caixinha, de saquinho, leite em pó. A seca também pode aumentar ainda mais os preços do leite por causa da redução da oferta e o aumento dos gastos com energia elétrica. E outras coisas também aumentam, né? Outras coisas também aumentam. Creme de leite, queijo, tudo que é manteiga, tudo que é derivado do queijo ou do leite aumenta também junto. Não só o leite normal, tudo que usa leite. A falta de chuvas tem prejudicado o desenvolvimento da alimentação volumosa do rebanho, que corresponde às gramíneas das pastagens, silos e fenos. E assim como na produção de carnes e ovos, produtores convivem com preços altos do milho e soja, além da energia elétrica, diz o presidente da Associação Brasileira de Produtores de Leite, a Abreleite, Geraldo Borges. A atividade leiteira utiliza energia elétrica para equipamentos como bombas de água, ordenhadeiras mecânicas, tanques resfriadores de leite, ventiladores, sistemas de irrigação, principalmente nos sistemas com maior tempo confinado ou irrigação, diz Borges. Ele afirma que em algumas propriedades, como as com pastejo rotacionado e irrigado, o gasto com energia elétrica pode chegar até 50% do custo total da produção. Falta de água para o feijão. Eita, até o feijão, hein, gente? Os efeitos da crise hídrica ainda não foram totalmente repassados para os preços do feijão, que devem ter aumento daqui até o início do ano de 2022. Então prepare que o feijão vai aumentar até o início do ano de 2022, diz Marcelo Eduardo Luders, presidente do Instituto
Brasileiro do Feijão, pulses e colheitas especiais, BRAF. A alta do valor do alimento nos supermercados deve ocorrer por causa de uma queda na oferta da leguminosa em função da seca que atingiu as lavouras. Sem chuvas suficientes desde o ano passado, o desenvolvimento do feijão das primeiras e segunda safras foi prejudicado, principalmente no Paraná, que é o principal estado produtor do grão, o principal produtor de feijão, Paraná. Além disso, parte dos agricultores desistiram de plantar a terceira safra entre os meses de maio e julho de 2021, que dependem de 95% de irrigação de água, por causa da insuficiência de água nos reservatórios. Não chove, aí você tem que alugar água, comprar água, né? Caminhão-pipa e por aí vai. Aí tem custo. Para o próximo ano, a Conab prevê um aumento da produção do feijão, mas destaca que a crise hídrica continua sendo um dos principais fatores que podem prejudicar essa estimativa. A menor oferta já impactou os preços no campo. O valor médio pago ao produtor pela saca de feijão chegou a R$ 288,22 no mês de agosto, alta de 30% contra igual o mês de 2020, né? O mesmo mês em agosto de 2020. Então teve uma alta de 30% no valor do feijão, por causa da falta de água, falta de chuva. Até julho do próximo ano, a Conab estima que a saca deve subir mais ainda, para algo em torno de R$ 310,13. Luder diz, no entanto, que os custos para produzir também subiram. Com a conta de energia elétrica nas áreas irrigadas, este custo pesa mais. E preços de insumos, como fertilizantes e defensivos, que sofrem a influência do quê? Do dólar. Segundo ele, o consumidor ainda não sentiu totalmente os efeitos da seca nos preços, pois há um pico de colheita de feijão nos meses de agosto e setembro. Passados esses meses, os impactos devem começar a aparecer e o feijão vai aumentar o preço. Com as perdas que aconteceram, o mercado mais do que nunca tem sido pressionado para manter os preços. Por outro lado, temos uma limitante que é o consumidor. Arroz vai continuar caro. Eita, olha o arroz aí, gente. A maioria da produção do arroz é irrigada. Tem que colocar água lá na plantação para crescer. E por isso os custos de produção aumentam com a conta de energia elétrica em alta. Os produtores também dependem dos níveis dos reservatórios para definirem a área que será plantada a partir deste mês. No Rio Grande do Sul, que responde, né, por 30% da produção do Brasil, os reservatórios ainda não estão 100%. E a previsão é de pouca chuva nos próximos dias, diz João Batista Camargo Gomes, diretor comercial do Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA. Dois fatores influem diretamente na intenção do plantio. Um deles é a disponibilidade hídrica, água, chuva. O produtor só pode plantar área para a qual tenha água suficiente. Ele não pode arriscar. O outro é o custo de produção, que aumentou muito em relação à safra anterior, diz Gomes, ressaltando que a área de plantio deve ser definida nos próximos dias no estado, no caso do Rio Grande do Sul, que é um dos maiores produtores de arroz. Por outro lado, esses fatores não devem se traduzir em uma disparada de preço tão forte como a do ano passado. O preço do arroz deve se estabilizar em torno de R$ 5,00 o quilo. Não vai subir aos níveis do ano passado de 2020, mas também não vai baixar. Então não fique alegre.
afirma a diretora executiva da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, o ABARROZ, Andressa Silva. Ela que prevê manutenção da área plantada em relação à safra anterior. Diz que o preço pago ao produtor pela saca de arroz está agora em um nível que consegue remunerá-lo, diferentemente do cenário pré-pandemia, ano passado. O preço do arroz estava defasado há muito tempo e aumentou na pandemia, porque importantes países produtores como a China e a Índia trancaram as exportações e o Brasil acabou exportando muito arroz. O preço ainda se mantém alto, porque a demanda por arroz continua elevada. Explica aqui a questão aí do arroz, a especialista aqui. Então vai continuar aumentando o preço do arroz. Eu vou finalizar esse vídeo para não ficar muito comprido dizendo: todos esses alimentos vai aumentar o preço. E eu tenho pena dos políticos, porque como é que eles vão pagar alimentos tão caros, cada vez mais caros? E agora? Precisamos de sair nas ruas, pedir aumento do salário dos políticos. Melhores rendimentos, melhores regalias, privilégios, porque senão eles não vão conseguir comprar alimentos para ele e para sua família. O que você acha? Compartilhe esse vídeo, manda para outras pessoas, seu comentário embaixo, dê no joinha, cortar no like, splash, se inscreva no nosso canal. E aqui a gente só defende o povo pobre brasileiro, que é o único que se lasca, que tem que comprar alimentos caros e ainda sustentar os políticos, pagar altos salários e regalias para os políticos ter o melhor possível de alimentos na sua mesa e na sua geladeira, bancados pelo povo brasileiro, que só leva no lombo. Tem que carregar político, sistema político, judiciário, general, dono de banco, tudo nas costas e outros mais. Fui.